Você está pronta para fazer uma peça dentro das suas medidas? Então bora lá. Para fazer esse modelo, eu vou precisar que você anote suas medidas. Você vai medir de debaixo do seu braço até abaixo do joelho, com a fita métrica ao contrário. Assim fica mais fácil de você saber a altura que você vai querer. Anote essa altura. O meu aqui eu vou querer com 92 centímetros de altura. Logo em seguida você vai anotar a altura que você quer do barrado, do babado que vai ficar na barra. Eu quis de 13 centímetros, porque eu sou baixa, eu tenho 1,63. Mas aí vai depender de você, de que você quer, se é midi, se é longo. Agora você vai pegar a fita métrica e envolver no seu corpo, tirando a circunferência de debaixo da axila, em cima assim do seu peito. E você vai anotar essa medida. Circunferência é isso, você passar a fita em volta e pegar a medida sem apertar demais e sem ficar largo demais. Uma medida da sua axila. A minha, no caso, aí deu 94. Agora você vai pegar a medida da circunferência da sua cintura. Você vai pegar a fita métrica e passar em volta da sua cintura certinho e anotar essa medida. Agora você vai pegar a medida da altura de debaixo da sua axila até a sua cintura. O barrado é a largura da barra da saia mais 40 centímetros. Você anotou todas essas medidas? Então agora nós vamos passar essas medidas para o papel, simulando como se a gente fosse fazer no tecido para você entender o trajeto do corte. Simulando o que é o tecido, 2,5 metros. Essa barrinha que eu fiz, essa listrinha de um lado e do outro, são as ourelas. Isso aí é a largura total do tecido. Aqui eu vou dobrar o meu tecido na altura que eu quero o modelo do corpinho, que é 92 centímetros. Só mostrar aqui para vocês que nós vamos trabalhar com a metade da circunferência. Digamos que a sua circunferência de debaixo do seu braço é 94. Aí você vai pegar a medida dos 94, dobrar a fita métrica e vai usar a metade dessa largura. Então, quando você for marcar lá, você vai marcar metade da sua circunferência. Porque o papel não está dobrado. No caso aí também o tecido não está dobrado. É isso que a gente vai estar usando no molde, tá? Aqui, ó. Então, ó, o tecido está dobrado. Nós vamos dobrar de novo para a gente fazer o corte de frente e costas da medida total. Quer dizer, então, que eu vou cortar 94 centímetros, que é a circunferência total, 2 vezes. Agora você vai dobrar o tecido, ó. E agora a gente vai anotar primeiro a metade da medida da circunferência das axilas. Como aqui eu estou fazendo em miniatura, eu vou colocar 4 centímetros e dividir por 2, tá? Você vai dividir pela fita métrica, você não precisa usar a calculadora não, você só dobra a fita e coloca a medida. Você vai colocar agora a altura da sua axila até a sua cintura, mais 2 centímetros. Aqui é a marcação da metade da circunferência das axilas e a altura da cintura. Agora a gente vai marcar a metade da largura da cintura. Você pega a fita, cintura 70, você vai dividir a fita no meio. Essa mesma medida você vai colocar na barra, que é a medida da cintura. E você vai acrescentar na lateral 6 centímetros, para dar um evasê. Agora você vai pegar a régua e vai ligar esses pontos. Silvana, mas a medida da cintura na medida da barra? Sim, porque estamos usando a medida total dupla.
Então, essa medida total dupla vai dar o franzido, o evasê e o volume certo para o seu corpo. Essa é a técnica certa para você usar o franzido do lastex, vestir e ele não ficar esgaçado. Aqui, aí depois que a gente cortou, aqui fica a circunferência total. Aí é 94, né? Cintura 70 e a barra. Vou só anotar aqui para vocês verem, ó. Aí como a gente cortou duplo, essa parte é duplo, porque a gente vai passar o lastex, vai franzir e vai ficar no resultado que vocês vão ver aí no final do vídeo. Aqui na lateral eu vou retirar 1,5 cm para não dar aquele biquinho dos lados, tá? Então eu resolvi fazer aqui na mesa, na miniatura mesmo, sabe por quê? Porque como é um corte que vai ficar tomar muito espaço da mesa, não vai dar para vocês visualizarem direito. Então por isso que eu fiz assim. Agora depois de posicionado o tecido, do jeito que eu fiz lá no papel a simulação, vou medir agora a metade aí das axilas e vou colocar, vou marcar aí no tecido. Agora eu vou marcar a altura da cintura até debaixo da axila, mais 2. Esses 2 centímetros para a gente fazer a barrinha na parte de cima, onde a gente vai estar fazendo o acabamento, né? Aí ela já vai ficar com acabamento. Agora eu vou marcar a metade da cintura. No caso aqui, eu estou fazendo o tamanho 42. Então, eu estou marcando a metade da cintura do tamanho 42, tá? Que aqui no caso é 41 centímetros. Eu vou pegar esse 41 centímetros e vou trazer aqui para a barra. Do jeito que a gente fez no papel. E eu vou acrescentar o tanto que eu quero abrir ali naquela barra. Eu posso acrescentar de 6 a 10 centímetros. No caso, o tamanho 42 aqui, eu estou acrescentando 10 centímetros, tá? Aquele tamanho que eu simulei lá no papelzinho, eu simulei pelo tamanho M, do tamanho 40. Agora, aqui com a régua, eu vou ligar os pontos, igual a gente fez lá no papelzinho. Vou ligar o que eu abri aqui do barrado até a cintura e da cintura até a parte das axilas. Esse tamanho que eu estou fazendo aqui vai vestir P, M e G. É o tamanho que vende nas lojas. Mas eu estou te ensinando para você fazer de acordo com as suas medidas. Então você vai tirar a sua medida e fazer de acordo com as suas medidas. Eu vou abrir aqui porque como a gente cortou dobrado, eu deixei para cortar agora no final. E é esse o corte, ó. A gente vai unir as laterais com a costura de acabamento e uma reta. Vamos cortar as alças. As alças eu vou cortar com 10 centímetros de largura e 60 centímetros de altura. Eu vou cortar 4 tiras desse jeito. Para o barrado eu cortei 2 tiras de 13 centímetros de altura, de 1,50 de largura. E aqui as laterais que eu já fechei com a costura reta e uma costura de acabamento, ó. Como o corte é muito grande, fica difícil de mostrar. Eu já expliquei para vocês lá no início, né? Agora nós vamos fazer o acabamento aqui na parte de cima, na parte superior do modelo. Esse acabamento é 2 dobrinhas. Se você quiser levar e vincar a ferro, se tiver dificuldade, pode fazer isso também. Igual ali eu faço uma marcação, minha máquina já tem essa marcação ali que eu tenho. Então você pode fazer também, ó. Aí essa barrinha vai ficar desse jeito. Aqui depois de pronto, ó. Agora a gente vai fazer marcações. Primeiro a gente vai marcar a cintura. Já fica lá, né, a medida da cintura. No caso aí, ó, 25 centímetros de altura. Que é a altura do tamanho 42 que eu tô fazendo. Aí, você vai fazer marcações de 2 em 2 centímetros. Ou de 1 em 1 centímetro. Na medida da sapatilha, né, do seu
calcador. Eu fiz aí de 2 em 2 centímetros. Elastex a gente tem que ter muita paciência, tá? Aí eu fiz marcação aí no centro e fiz nas duas laterais, para fazer o guia, né? Depois eu vim com a régua e vim marcando. Eu fiz as marcações com giz de alfaiate. Não tem como fazer com sabonete, porque sabonete vai desmanchar, né? Vai apagar. Até com giz de alfaiate também, se você não tiver muito cuidado, ele acaba apagando. Tem uma canetinha mágica também que a gente compra, ela sai com ferro quente. Só que no momento eu não tinha, então eu usei o giz de alfaiate mesmo. Aí a gente faz essas marcações pelo direito, tá? Porque o Lastex ele fica no avesso. Aí a gente já está iniciando a colocação do Lastex aqui pela parte de cima. Para quem nunca costurou Lastex, tem um vídeo que eu fiz uma blusinha, inclusive vou até deixar ele aí na descrição, que lá eu ensino como coloca, os macetes, dou algumas dicas, tá? Depois também vou estar fazendo um videozinho curto para estar deixando para vocês, para ficar mais fácil o acesso. Esses videozinhos ajudam, porque ali eu vou estar disponibilizando técnicas que eu uso aqui no decorrer dos vídeos com vocês. O segredo é isso aí, ó, retrocesso no início, retrocesso no final e esticar a peça na hora que você estiver passando o Lastex. Olha lá, ó, sempre observando se o Lastex tá no finalzinho. Aqui, ó, ele não tá no finalzinho não, mas eu vou mudar de máquina aqui agora. Para quem pensava que a Verdinha não costura Lastex, aí, ó, teve uma vez que eu li num comentário, não lembro quando, sabe? Perguntando se essa Verdinha costurava Lastex. Costura e costura muito bem. É necessário que você tenha uma bobina extra, do mesmo jeito que da branquinha. Você vai alargar ela aqui, ó, e ela vai ficar sempre ali à disposição. Porque o Lastex, como ele é grosso, mais grosso do que a linha, ele acaba desgastando. E aí ele perde, né? Essa rosquinha, ela perde a força e acaba estragando. Então, ó, sempre faça retrocesso. Se caso acabar com você o Lastex, aí você vai seguir com esse procedimento. Você vai deixar ele de ladinho do jeito que eu coloquei aí e vai prosseguir, iniciando com retrocesso. Porque como ela acabou e você não viu, ali ficou sem retrocesso, então fica fácil para desmanchar. Aí você tem que amarrar com a outra pontinha que você vai deixar no início da costura, que é aí onde terminou, né? E você não viu. Aí para fazer esse vestido aí, quem não tem o rolo de Lastex, pode comprar uns três rolinhos daquele, dá para fazer esse corpinho aí, tá? O retrocesso sempre tem que ser umas 3, 4 vezes. Aí agora você vem e amarra, dá uns 4 nozinhos para ficar bem presinho. Ele fica muito aberto, mas depois que você borrifa a água ou você vem com ferro a vapor e passa, ele se acomoda todo no lugar, ó. Olha como que ele fica todo ajustado, ó. Passou com ferro, ele chega todo no lugar, parece uma mágica. Silvana, eu quero fazer limite, não, eu quero fazer ele acima do joelho. Então você vai medir da sua axila até a altura do seu joelho, para estar fazendo aí no seu tamanho. Quer fazer ele longo? Aí você vai gastar uns 3 metros. E aqui, ó, como é que ele fica. Todo passadinho, todo ajeitado, ó. Tá vendo? Fica uma gracinha. Depois é claro que a gente tem que retirar as linhas, pontinhas de lastex que fica.
Agora é o barrado, né, que a gente fez com 13 de altura por 1,50 de largura. As alças eu já fechei 3, eu fechei as 4, né? Aí eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Passei a costura de um lado, do outro, sendo que um lado ele fica fechado e o outro fica aberto para a gente desvirar. Não tem segredo, você vem e desvira, passa, ela ferra, ela vai ficar daquele jeito lá, ó. Aqui eu já franzi o babado, né? Todinho, e distribuí esse franzido de maneira uniforme. Aqui eu vou mostrar para vocês como que a gente vai proceder na colocação da alça. Para colocar essa alça, é necessário que a gente vista o modelo antes. Mas tem um macete que a gente vai fazer, ó, de estar colocando aqui a parte da barra dela para dentro. Aí ela já vai ficar com acabamento e não vai desfiar. Aí depois que você vestir, você vai posicionar aí no jeito que você vai querer e alfinetar para depois a gente estar passando a costura. Mas antes disso, vamos voltar para o barrado, né? Depois a gente vai estar fazendo essa colocação aí da alça. O barrado você vai alinhar aí costura com costura das laterais. Aqui, ó, depois que eu coloquei tudo no devido lugar, ajeitei, ficou do mesmo tamanho da barra, eu dei um nozinho. Eu sempre faço isso, não sei se eu já comentei, mas esse nozinho evita que o seu franzido fique solto, né? Esse nozinho ajuda, né, para você não perder o fio da meada. Agora é só direcionar aí costura com costura nas laterais, alfinetar e a gente fazer a costura. Aqui na máquina eu vou me atentar para distribuir esse franzido de maneira uniforme aqui em toda a minha peça. Agora eu venho fazendo acabamento aqui no overlock. E se você não tiver overlock, você pode estar fazendo acabamento aí com viés. Pega viés do próprio tecido ou um viés no tom, no algodão, tá? Pode usar aquele viés de algodão. Aqui a gente vai fazer agora a barra. Eu vou fazer a barra com meio centímetro. Eu dobro, ó, eu tenho ali sinalizado na máquina, já falei para vocês, né? Viscose, viscolinho, outros tecidos mais finos, vai ser necessário forro. Por isso que eu quis e optei por usar o tricoline. Um outro tecido que dá certo também é o crepe airflow. Também não necessita de forro. Agora eu vou colocar a alça. A alça eu tenho que vestir o modelo, centralizar as laterais aí na lateral do corpo e colocar a alça de acordo com a alça do sutiã que eu tô com ele. Que aí eu vou saber a direção certinho, tá? Se tiver auxílio de uma outra pessoa para colocar nas costas para você, é melhor ainda. Aí aqui agora eu só venho com o retrocesso, inicie e coloco a alça no lugar onde eu marquei. Aí não pode esticar para estar colocando a alça não, você tem que colocar junto com o franzidinho, tá? Estamos finalizando a costura, eu já vou vestir e mostrar a peça pronta para vocês. Essa aula foi uma aula que parece que foi difícil, porque teve parte teórica, mas também teve a prática. No decorrer do vídeo, eu fui entregando para vocês algumas dicas e detalhes que não pode faltar aí na costura desse vestido com lastex. O segredo de manter, né, o lastex sempre franzidinho e ele não ficar esgaçado, porque você tem muito seio, então você vai fazer dentro das suas medidas. Agradeço a todos, um grande abraço e até o próximo.